Então, gente, fazendo uma recapitulação a respeito, né, do nosso terceiro assunto na Físico-Química 3, né, é cinética química. Eita, já comecei bem. Né, a cinética química é a parte da química dedicada ao estudo da velocidade das reações, mas, em termos bem práticos, né, o que se faz, né, é estudar os fatores que afetam a velocidade. E aí a gente sabe, né, que a temperatura influencia, né, que a concentração influencia, que o estado físico dos reagentes influencia, enfim, né? Porém, dentre esses fatores que afetam a velocidade, né, os principais são, né, o uso de catalisadores ou inibidores. Por que isso, professora? Porque todo mundo já sabe, né, a direção, né, como é que caminha a velocidade de uma reação em função, né, da redução ou da elevação da temperatura, bem como todo mundo já sabe como que caminha a velocidade de uma reação se a gente aumenta a quantidade de reagentes, né? Então, aqueles fatores que a gente começa estudando, né, sobre concentração e temperatura, são fatores gerais, né? Todas as reações são aceleradas quando a temperatura é aumentada. Todas as reações são aceleradas quando a concentração dos reagentes é aumentada, né? E isso a gente explica utilizando a teoria das colisões, né? Então, né, no estudo da cinética química, nossa, está péssima a minha caneta hoje. No estudo da cinética química, né, a gente, olhando esses fatores, né, estuda duas teorias, a teoria das colisões e a teoria do estado de transição, sendo que essa surgiu justamente para explicar esse efeito aqui, super importante, que é o efeito da adição de catalisadores ou de inibidores, né, caso eu queira aumentar a velocidade ou reduzir a velocidade. Né? Então, temperatura, concentração, né, todos esses efeitos são explicados pela teoria das colisões. Mas por que algumas substâncias, quando presentes no meio, fazem a velocidade aumentar e outras fazem a velocidade reduzir? Né? Então, a teoria das colisões não conseguiu explicar isso, né? Surgiu a teoria do estado de transição. Né? Então, assim, quando se pensa em cinética química, né, o principal objetivo é, né, saber influenciar a velocidade da reação. Isso passa, né, basicamente, né, pela modificação da temperatura do meio reacional e da adição de substâncias adequadas, que venham aumentar a velocidade ou reduzir, né, chamadas catalisadores ou inibidores. Né? E aí, para fazer, né, esse estudo envolvendo, né, o uso de catalisadores ou inibidores, a gente pode proceder de duas formas. Né? Ou simplesmente, né, começar a fazer testes, né, o que seria uma abordagem empírica, ou conhecendo o mecanismo da reação, né, de maneira mais controlada e mais consciente, influenciar as etapas que são limitantes da velocidade da reação. Né? Então, monta o quebra-cabeça aí na tua cabeça. Né? Cinética química, fatores que afetam a velocidade. Catalisadores e inibidores. Isso daqui, né, a gente explica com base na teoria do estado de transição. E para que eu tenha um estudo mais racional, mais consciente, né, com um entendimento químico mais profundo a respeito de como atuam esses catalisadores ou inibidores, eu preciso conhecer o mecanismo das reações, né? E para conhecer o mecanismo das reações, eu preciso primeiramente, né, propor um mecanismo. E mecanismo, né, é o nome que se dá ao conjunto de reações em uma única etapa, que são chamadas de reações elementares, que, quando consideradas em conjunto, geram como resultado líquido uma determinada reação. Não trocando em miúdos, né? Se eu tenho, por exemplo, no global, né, uma reação onde A se converte em B numa determinada temperatura, isso é o que eu visualizo. Eu entro com o reagente A e depois de 24 horas de reação, só tem B lá no meio. Né? Imaginemos essa situação. Mas como é que se dá o caminho da transformação de A em B?
né? Será que é em uma única etapa? Será que é através de várias etapas? Se for em uma única etapa, essa reação é dita reação elementar. Se não for em uma única etapa, essa reação é dita global e, na verdade, ela é o resultado líquido de várias reações elementares, várias etapas, né, chamadas elementares, que, quando consideradas, né, geram ali como líquido essa reação. Então, por exemplo, A pode se converter, né, num intermediário 1, e esse intermediário 1, né, se converter num outro intermediário, e esse segundo intermediário finalmente se converter no produto B, né? Pode ser que esse seja o caminho pelo qual a reação passa, como ela efetivamente ocorre. E aí, cada uma dessas etapas que compõem esse tal mecanismo é chamada de etapa elementar ou reação elementar. Qual a característica dessas reações, né? Justamente acontecerem em uma única etapa, né? Então, se eu tenho lá A se convertendo nesse intermediário 1, né? Deixa eu fazer mais simples, né? E o intermediário 1 se convertendo em B, veja que quando eu considero as duas reações elementares, as duas etapas que compõem esse mecanismo, o meu resultado líquido é a reação global que me interessa, né? Então, o que é mecanismo de reação? É um conjunto de reações elementares, ou seja, que ocorrem numa única etapa, que, quando consideradas, né, geram como resultado líquido uma determinada reação global. O que é reação elementar, né? É sinônimo de reação numa única etapa, tá? E a característica dessas reações, né? Justamente, a lei cinética delas, né, considera ordens que são correspondentes aos coeficientes estequiométricos. Então, para essa reação aqui, A se convertendo em B, que é uma reação global, né, a lei cinética, né, mais simples, né, é essa daqui, né, K, concentração de A, elevado a um número que pode ser qualquer, né? Esse número é a ordem do reagente A, né? E aí, né, se eu conheço o mecanismo e sei que A se converte no intermediário e o intermediário depois se converte em B, em reações elementares, em reações em uma única etapa, né, a lei cinética é justamente, né, dada por ordens que correspondem ao coeficiente estequiométrico. Veja que eu não escrevi aqui A elevado a alfa, e sim A elevado a 1, sendo 1 o coeficiente estequiométrico dessa espécie. Tá? Então, a lei cinética para reações elementares, né, que acontecem numa única etapa, é dada justamente, né, ela é composta por ordens que são correspondentes aos coeficientes estequiométricos. E nessa situação, os coeficientes estequiométricos, né, as ordens, né, correspondem ao que se chama de molecularidade. Né? Então, por exemplo, essa reação aqui, vou dar A mais C formando D. Né? Suponhamos que seja uma etapa elementar de um determinado mecanismo. Né? Então, para essa reação, se ela é elementar, se ela é uma etapa elementar de um mecanismo, se ela é uma reação que acontece numa única etapa, eu tenho que a lei cinética é K, concentração de A elevada ao seu coeficiente, concentração de C elevada ao seu coeficiente, de modo que eu tenho 1 e 1 aqui. Né? E o somatório dessas ordens é chamado de molecularidade. Isso só para as reações elementares. O que esse 1 mais 1 fornece para a gente? 2, né? Que é justamente a interpretação aí do número de moléculas que interagem para a realização dessa etapa elementar. Uma molécula de A com uma molécula de C forma uma molécula de D. Isso numa visão de reação elementar. Naquele exemplo anterior, eu não posso dizer isso, mesmo porque o que vai entrar na lei cinética é um alfa que não tem nada a ver com esse coeficiente estequiométrico aqui, tá? De modo que a lei cinética para uma reação global envolve ordens determinadas experimentalmente, que podem ser números quaisquer, né? Inclusive fracionários ou negativos, né? Não tem relação nenhuma com o coeficiente estequiométrico. Ponto final. Já
para uma reação elementar, né, ou seja, para uma reação ocorrendo numa única etapa, essas ordens são os coeficientes estequiométricos e, né, tem uma correspondência com o número de moléculas que interagem para a formação, né, para a realização de uma determinada etapa elementar. Né? Então, molecularidade 1, né, é a própria molécula lá que se modifica e gera um intermediário. Eu posso ter isso aqui, ó, como eu estava colocando anteriormente. A indo para o intermediário, essa sendo, por exemplo, a primeira etapa de um mecanismo. Né? Eu teria que V igual a K, concentração de A elevada a 1, porque essa etapa é elementar. O que esse 1 significa? Que a molecularidade é 1. É a própria molécula de A, mano, que se transforma no intermediário I. Né? Alguma modificação, né, em termos das ligações químicas de A ocorre de forma tal que A se converte em I. A molecularidade é 1, é a própria molécula de A que se transforma no intermediário I. Né? E o caso anterior, uma molécula de A, uma molécula de B, forma o intermediário C. Tá? Então, a principal característica de um mecanismo, né, é que ele é composto por reações elementares. O que são reações elementares? Reações numa única etapa. Qual a característica delas? As leis cinéticas, né, são compostas por ordens que representam, que correspondem os coeficientes estequiométricos. E esses coeficientes estequiométricos, então, dão a ideia de molecularidade. E por que eu estou falando tudo isso? Porque um dos objetivos da cinética, né, é observar os fatores que alteram a velocidade. Basicamente, né, o uso de catalisadores e inibidores. Né? E como é que atua um catalisador ou um inibidor? Né? É uma substância que interage e facilita a reação de alguma forma. Né? O nosso entendimento, levando em consideração o estado de transição, é que, né, quando os reagentes, né, interagem, né, eles formam, né, uma espécie, né, de energia mais alta, que a partir do momento da sua formação desemboca para a geração de espécies de menor energia. Né? Então, o estado de transição, né, nesse caso aqui, é essa espécie com energia, né, desse tamanho, com esse valor, né, em relação à situação inicial. Como é que os catalisadores atuam, né? Então, os catalisadores interagem, né, com as espécies reagentes que estão localizadas aqui e, de alguma forma, possibilita que elas formem um estado de transição mais estável. Por exemplo, com energia aqui embaixo, né? E aí, ao invés da energia ter que subir até esse ponto, basta que ela suba até aqui. Ou outra forma ainda, né? O catalisador pode, né, fazer com que a interação gere outras espécies, né, nesse caminho até a formação do produto, né, gerando um gráfico como a gente viu, né, acho que na primeira aula, uma coisa do tipo, né, imagine que isso aqui ocorra. Né, o que isso aqui representa? Né, que, né, essa substância interage com as moléculas reagentes, né, possibilitando a formação desse estado de transição de mais baixa energia, né, que culmina na formação desse intermediário, né, que é conduzido a estado de transição, que vem para um outro intermediário, outra transição e desemboca no produto. Ou seja, esse caminho em verde é um caminho de mais baixa energia do que o caminho vermelho. Né? Então, o catalisador interage e atua reduzindo a barreira de energia potencial, reduzindo a energia de ativação, né? Estabilizando o estado de transição ou possibilitando a formação de outros estados de transição mais estáveis. Né? E para entender a ação do catalisador, né, sobre uma reação complexa que não ocorre numa única etapa, é preciso conhecer essas etapas, é preciso conhecer o mecanismo, tá? E para conhecer o mecanismo, como eu tinha dito anteriormente, né, a gente tem que propor e validar. E como é que eu valido os mecanismos? Eu preciso ver, né? É preciso ver se algo proposto teoricamente é seguido pelos dados experimentais. Se os dados experimentais seguem alguma proposição que eu fiz teoricamente, tem grande chance da minha proposição estar revelando a realidade. Né? Então, trocando em miúdos, eu proponho que a reação é formada
pela etapa 1, 2 e 3. Né? Então, eu vou ter que ver ao longo do tempo, né, o surgimento, né, o decaimento dessas espécies descritas em cada uma das etapas. Né? E qual a parte, né, da ciência dedicada a estudar, né, o surgimento, o desaparecimento, o consumo e a formação de espécies no meio? É a cinética química. Tá? Então, monta na tua cabeça. Cinética química, fatores que afetam, catalisadores e inibidores. Para propor isso de maneira, né, mais consciente, preciso entender o mecanismo. Como é que eu faço um mecanismo, proponho e valido? Como é que eu valido? Usando ferramentas da cinética química. Né? Que ferramentas, professor? Eu vou ter que avaliar no meio como é que se dão as concentrações. Né? Eu vou ter que ver se as minhas concentrações, se o meu meio experimental, se os meus dados experimentais seguem aquilo que eu estou propondo. Né? Se eu estou propondo que a reação A vai para B, vai para I inicialmente, eu vou ter que ver um decaimento de A, né, associado a uma formação de I, né? E nesse caso aqui, um decaimento de A característico de uma reação de primeira ordem. Porque da maneira que eu escrevi aqui, eu tenho que V é igual a K, concentração de A elevado a 1. Concentração de A elevado a 1, né, indica que essa etapa que eu estou considerando, essa etapa elementar que eu estou considerando é de primeira ordem. Se é de primeira ordem, né, o andamento das concentrações em função do tempo pode ser previsto por uma equação. Tá? Então, todo o equacionamento teórico, né, o método do ajuste empírico utilizado ali para determinação da ordem, né, ele é totalmente utilizado na validação de mecanismos. Tá? Então, por isso que, né, eu quero enfocar nessa parte, né, do método do ajuste empírico. Oh, que legal, mãe! Quero focar nisso, porque isso é muito utilizado, né, para validação de mecanismos. E a validação de mecanismos é muito importante para que a gente possa propor catalisadores e inibidores com mais consciência e não tão empiricamente. Né? Qualquer substância pode ser testada como catalisador, em qualquer quantidade, como é que funciona na verdade? Então, para ter um entendimento mais profundo, tem que conhecer o mecanismo da reação. Peraí. Né? E aí, então, né, por isso o meu enfoque, como eu falei para vocês, nos métodos de determinação de ordem, né, que foi o material passado na aula anterior. Métodos de determinação de ordem, né? Então, se vocês leram ou se vocês viram a aulazinha que eu preparei, né, antes de tudo, para fazer a determinação de ordem, né, geralmente se aplica o método de isolamento, né? Justamente porque, né, se eu tenho uma reação, né, onde eu tenho aí mais de uma espécie reagente, né, é necessário, né, que eu avalie primeiramente o comportamento de A, né, como é que A influencia a velocidade, e depois como é que B influencia a velocidade, se eu estiver propondo uma lei cinética que leve em consideração, né, as espécies A e B. Por que eu estou falando isso? Né? Porque quando a gente tem uma reação, né, uma reação cujo mecanismo é conhecido, né, eu preciso levar em consideração todas as etapas, caso elas tenham velocidades, né, comparáveis. O que eu quero dizer? Né, se eu tenho um mecanismo de 3 etapas e, de repente, essa segunda etapa é muito mais lenta, entra aí aquilo que vocês já conhecem desde o ensino médio, né? A etapa lenta define a velocidade da reação, né? E aí a minha lei cinética para a reação vai ser aproximada com a lei cinética dessa etapa mais lenta. Mas imagine que eu tenho um mecanismo com 3 etapas e todas têm velocidades aproximadas, né? Então, a minha lei cinética vai ter que levar em consideração todo mundo. E ela não vai ter aquele formato basiquinho, né? V igual a K, concentração de A, concentração de B. Né? Porque isso daqui eu estou escrevendo para uma reação global. Né? Se eu conheço o mecanismo e sei as etapas que influenciam a velocidade, esse meu V vai ser função dessas N etapas. Né? Então, assim, a coisa pode ser mais complicada do que a gente imagina. Né? Porém, é sempre possível trabalhar apenas com a reação global, né?
e aí eu vou ter, né, a ordem de A, um valor qualquer, e a ordem de B, um valor qualquer, né? Isso é sempre possível de fazer, trabalhar com a reação global, mas se eu tenho o mecanismo da reação e quero, né, um conhecimento mais profundo da sua lei cinética, obviamente eu não vou ter V igual a K, concentração de A, concentração de B, mas sim V como sendo função dessas etapas, tá? Então, acho que eu convenci vocês, né, do porquê está focando tanto em métodos de determinação de ordem. Por quê, professora? Porque o método de ajuste empírico, que é um dos principais métodos de determinação de ordem, é fundamental para a validação de mecanismos. Ah, mas todo mundo não sabe, é SN1, SN2, E1, E2. Na orgânica está mais ou menos estabelecido, mas na inorgânica não. Né? São poucos átomos, sei lá, né, monóxido de carbono, né, interagindo com ozônio, né, aí forma, sei lá, um outro composto lá. Então, assim, quando a cinética envolve, né, moléculas pequenas, né, a liberdade, né, configuracional, digamos assim, né, as possibilidades de interação aqui, elas se tornam maiores, né, e com isso a complexidade da reação aumenta, né, a gente acha que uma reação com poucos átomos talvez seja mais simples, mas geralmente não. Né? E quando eu tenho lá em química orgânica, né, aquele grupo lá que não tem praticamente liberdade conformacional, que tem aquele impedimento estérico, né? Então, assim, não tem muito por onde, né, as interações acontecerem e o mecanismo fica mais ou menos padrão. Agora, para a inorgânica, realmente, né, para as reações de combustão, né, para as reações acontecendo na atmosfera mais elevada, o estudo é ferrenho, né, para tentar entender, né, esse mecanismo para poder parar reações que são maléficas, né, para a constituição dessa massa gasosa aí que nos protege da ação do Sol e de outras coisas. Tá? Então, determinação de ordem, né, método de isolamento, expliquei lá no material, né, qual o objetivo, professora, do método de isolamento? Nossa, é fazer a avaliação, né, individual de cada espécie. Né? Então, naquele exemplo, A mais B dando C, eu mantenho B em grande excesso, né? De modo que quando o tempo passa, eu consigo medir a variação basicamente em A, né? Porque B está em muito excesso. Claro que se a reação é A mais B, claro que B, né, vai ser consumido ao longo do tempo. Mas se eu tenho B em grande excesso, né, a concentração, né, a quantidade dele no meio vai ficar praticamente inalterada em relação às alterações que eu vou observar em A. Esse é o método de isolamento. Né? Então, eu isolo apenas uma espécie para avaliar o comportamento da sua concentração em função do tempo, tá? Para que eu tenha lá o gráficozinho, né, da concentração de A em função do tempo, por exemplo. Né? E aí eu possa, né, com esse perfil, com esses pontos experimentais, de repente, né, puxar uma equação de ajuste e determinar em cada tempo, né, o valor da velocidade de consumo de A, por exemplo, que eu posso associar à velocidade da reação. E montar lá, né, no primeiro método de determinação de ordem, aquela tabelinha, concentração de A, concentração de B, velocidade. Lembra disso lá do ensino médio? Né? Da onde, professora, que o nego pega a velocidade em função de cada concentração? Em função desses gráficos, né? Colocar no papel é a coisa mais simples do mundo, mas levantar na prática isso é muito trabalhoso. Né? Então, imagine que eu tenha lá, né, estou no método 1, método das velocidades iniciais, já conhecido de vocês, né? Onde eu tenho diferentes concentrações iniciais, gerando uma velocidade inicial. Imagina que a gente tenha 3 experimentos, né? Então, eu tenho que trabalhar, né, de maneira isolada em A, por exemplo, né, B está fixo aqui em 1 molar, e eu fiz a variação da concentração inicial de A, né, de meio para 1,5, por exemplo. Né? Vejam que B se manteve constante, de modo que a variação na concentração inicial de A foi o que provocou, então, a variação na velocidade inicial. Só que para que eu tenha essa velocidade inicial, eu preciso ter aquele gráfico, né? Para que eu possa pegar a tangente lá no tempo t igual a zero. Né? Então, para cada experimento desse aqui, né, eu tenho que ter pelo menos uns 5 pontos, né, de concentrações que eu medi para que eu tenha o perfil
para que eu pegue a tangente lá em T0 e determine a velocidade de A para converter na velocidade da reação. Né? Isso para gerar uma linhazinha dessa aqui. Né? E o ideal é que a gente trabalhe com vários valores de velocidade, não só com 3. Isso aqui é o mínimo, né? Eu tenho B constante e A variando. Aí agora eu tenho isso aqui, ó. A constante e B variando. Só que isso é o mínimo, são 2 pontos apenas. O ideal é que eu tenha uns 20 pontos. Né? Então, só quero que vocês tenham dimensão do trabalho, né? Que é promover a reação, tendo, né, uma qualidade, né, quantitativa ali das concentrações, né? E o vídeo serviu para quê? Para que vocês pudessem ver que a determinação da concentração, na verdade, não é feita. Né? O que é feito é a determinação da concentração de uma propriedade que tenha relação com concentração. Né? Como é que eu vou saber a concentração, professora? Se o meio for ácido, mede o pH. Né? Se o meio for iônico, mede a condutividade. Né? Se houver alguma substância capaz de absorver, né, radiação eletromagnética no comprimento de onda, você dosa, né, essa absorvância. Né? Então, assim, a cinética química é totalmente dependente de medidas de propriedades que sejam função das concentrações, para que a gente tenha lá o perfilzinho da concentração em função do tempo, que, na verdade, vem, né, da medida de uma propriedade. Né? Eu tenho que olhar para uma propriedade, converter em concentração, grafitar, né, fazer as minhas velocidades, determinar as velocidades, então dá um trabalho, né, enorme, né, mas é importante. Né? O segundo método, né, não vou me deter muito no método das velocidades iniciais, porque vocês já viram esse método e porque eu expliquei, né, eu acho que eu expliquei direitinho lá no material impresso, né, vocês têm lista resolvida com isso e tem aula já gravada, então vou me deter mais no método 2, que é o método do ajuste empírico. Por quê? Porque é ele que a gente usa para validar os mecanismos. Tá? Então, no método do ajuste empírico, conforme está lá no material e no vídeo, o que a gente faz é pegar e ajustar os nossos dados experimentais a modelos. Gente, que tanto modelo é esse, né? Matemática. Física e matemática gerando equações para ver se os dados experimentais se ajustam. Né? Se eles se ajustam, há grande indício, né, daquilo que foi proposto para obtenção da equação valer. Né? Lembra lá em Físico-Química 1, por que ΔG menor do que zero é reação irreversível? Foi feito aquele modelo. Né? Foi feito o modelinho, né, que saiu número de mols de um canto e passou para o outro, e a temperatura e pressão constante. Isso daqui de maneira irreversível, aí puxa o ΔS. Enfim, né, surge uma equação representativa de uma situação idealizada. Se os dados seguem aquela equação, qual o nosso pensamento? O que eu idealizei está correto. Tá? Então, é assim que se faz a validação de um mecanismo. Primeiro, eu tenho que imaginar como acontece. Escrever as equações. Né? Para aquilo que eu estou imaginando, né, vão ser geradas equações. Se os meus dados seguem aquelas equações, o que eu, né, idealizei tem muita chance de ser o que está ocorrendo. Tá? Então, por isso, o meu enfoque no método 2, que é o método do ajuste empírico ou método das velocidades integradas. Né? Então, da onde que vem esse nome? Velocidades integradas, né? Porque a gente propõe, né, a cinética, propõe uma ordem, escreve a lei cinética, resolve a equação diferencial, ou seja, integra e chega numa função. Né? Por isso o nome método das velocidades integradas. E por que ajuste empírico, professora? Porque depois que eu obtenho a função, eu vou ver se os meus dados seguem aquela função. Então, né, é um nome ou outro, mas na verdade os dois, né, são representativos do que é feito, na verdade. Né? Então, agora eu vou puxar com vocês. Não, antes de eu puxar com vocês, deixa eu só fazer um ensaio aqui. Do que da onde eu quero chegar. Né? Então, vamos supor, eu tenho lá a reação A indo a B. Né? E eu suspeito que essa reação não ocorre numa única etapa. Por que eu suspeito isso? Porque eu estou, sei lá, de alguma forma monitorando o meio reacional,
e vejo que em algum momento surge uma espécie I. Mas, depois de 24 horas, eu só verifico a existência de B. Então, isso me leva a crer que, em algum momento, esse I foi formado, mas depois ele sumiu do meio. Né? Então, eu começo a desconfiar que a reação não acontece numa única etapa. Logo, ela é o resultado líquido de várias etapas. Que várias etapas? Várias etapas ditas elementares. Né? Por que elementares? Porque, na nossa idealização, são etapas que acontecem de uma vez só. Né? Reações em uma única etapa. Então, o meu líquido é que A se converte em B. E aí, né, eu vou chutar que A primeiro se converte em I e I depois se converte em B. Então, esse é o meu mecanismo proposto. Se isso for, né, realmente, né, se isso realmente ocorre, eu preciso ver, né, se existe alguma equação que possa ser associada a isso. E, uma vez que eu obtenha essa equação, né, eu vou verificar se os meus dados experimentais correspondem a isso. Né? Então, essa equação que eu acabei de sublinhar aqui, no meu mecanismo proposto, né, é uma reação alimentar numa única etapa e de primeira ordem. Né? Se ela é uma reação elementar numa única etapa, para ela eu escrevo que V é igual a K, concentração de A elevado a 1, reação de primeira ordem. Mas a velocidade da reação, né, dessa reação aqui, ela pode ser relacionada com a velocidade de consumo de ar, né? Ou seja, né, a gente viu isso, né? A velocidade da reação, na verdade, não existe, né? Ela é um número que eu associo à velocidade de consumo de um reagente ou à velocidade de formação de um produto. No meu caso aqui, né, analisando essa primeira etapa elementar do meu mecanismo proposto, né, eu vou relacionar com a concentração de A, porque eu já tenho concentração de A aqui, né? Por quê? Porque eu quero integrar isso aqui e gerar uma equação, né, para a qual eu vou fazer, né, um ajuste dos dados, né? Então, método da velocidade integrada, método do ajuste empírico. O que eu estou querendo dizer é que essa velocidade eu posso escrever como 1 sobre menos 1 d de A, d de T, certo? Né? A velocidade da reação, né, ela é dada como o inverso do coeficiente estequiométrico multiplicado pela velocidade da espécie. No caso, como A é reagente, coeficiente estequiométrico menos 1. E a velocidade de A, variação da concentração, com o tempo. Então, quando eu junto isso aqui, ó, essa parte com essa daqui, eu gero uma equação diferencial, né, que integrada, ou seja, que resolvida, gera uma função. Né? Então, ó, 1 sobre menos 1, d de A, d de T, é igual a K da minha primeira etapa, concentração de A. Isso daqui é a lei cinética, é a lei de velocidade, é a velocidade dessa reação elementar que eu estou propondo como sendo a primeira etapa do meu mecanismo. Né? Como é que eu resolvo essa equação diferencial? Essa daqui é das mais simples que tem. Né? Vou fazer a separação das variáveis. D de A é igual a menos K1. Peraí, é que eu não consigo apagar. Faltou 1 sobre A aqui, né? 1 sobre concentração de A. Deixa eu mudar a cor. Então, ó, concentração de A, eu vou juntar com dA. Então, 1 sobre concentração de A é igual a menos K1 dt. Né? Como é que eu resolvo isso? Aplicando a operação inversa. A operação inversa da derivação é a integração. Por isso, lei de velocidade integrada. Por isso, método da velocidade integrada. Eu estou resolvendo a equação diferencial, né, que está sendo associada ao que eu estou propondo. Estou propondo que é ordem 1. Né? Se for ordem 1, vai ter essa equação. Quando eu resolver, vai gerar para mim, né, uma equação, né? Porque uma equação diferencial resolvida gera uma equação, tá?
Então, aqui a gente sabe que vai dar o ln de A, né? Ó, integral de A0 até A, integral de 0 até T, né? Então, eu tenho ln de A é igual a ln de A0 menos K1T, né? Então, se os meus dados de concentração de A, na verdade, o ln da concentração de A, em função do tempo, se ajustarem a essa equação, né, essa etapa do mecanismo que eu estou propondo é validada. Né? Realmente acontece uma etapa de primeira ordem, né, uma reação desse tipo ao longo do meu mecanismo. Tá? Então, por isso a importância do método ajuste empírico. Tá? É isso que é feito no arquivo que eu mandei para vocês hoje, relativo a mecanismos de reação. O que eu mostrei para vocês? Né? Quais são os indícios experimentais que nos levam a propor um determinado mecanismo? E uma vez propondo o mecanismo, eu preciso saber quais equações que vão estar associadas. Né? Para isso, a gente faz uma matemática doida lá, que é essa aqui que eu acabei de fazer, né? Aplicando, né, a lei cinética e integrando e vendo o que vai sair, né? Para posteriormente ver se os dados vão se alinhar com o modelo que foi gerado, né? Foi gerado através da minha proposição. Né? Então, né, nesse caso aqui, vejam, para uma reação de primeira ordem, que eu tomei como exemplo ali a minha reação alimentar do mecanismo, né, foi gerada, né, uma equação, ln de A é igual a ln de A0 menos KT. Né? Isso para uma reação de primeira ordem. E se for de segunda ordem? Se for uma reação assim, né, A indo a P, estou falando de uma reação global aqui agora, tá? Não é uma reação alimentar. E aí eu proponho que essa reação tenha a seguinte lei cinética, que seja uma reação de segunda ordem. Eu estou propondo isso. Como é que eu vou saber se o que eu propus está certo? Né? Vou ter que aplicar a definição de velocidade, resolver a equação, obter a função e ver se os dados se alinham. Então, foi criada uma tabela. Ó, se a ordem é 0, a concentração em função do tempo é isso. Se a ordem é 1, a concentração em função do tempo é aquilo. Se a ordem é 2, ou seja, para diferentes ordens, né, já foi feita essa matemática. Né? Esses perfis de concentração em função do tempo já foram obtidos. E como é que eu faço na prática, então, para testar e determinar uma ordem com base nesse método? Eu já tenho as equações. Né? Se eu quiser testar a ordem 0, a equação relativa, né, à ordem 0 é essa daqui, ó. Concentração de um reagente R é igual a concentração inicial menos RKT, onde esse R é o coeficiente estequiométrico da espécie R. Esse K, né, é a velocidade específica da reação, isso aqui é o tempo, a concentração inicial, e essa concentração é em função do tempo. Então, se eu quiser testar o modelo de ordem 0, se eu desconfio que é a minha reação de ordem 0, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um gráfico, né, relacionando em Y o R e em X o T. Né? Quando eu faço esse gráfico, puxo a correlação dela 100%, opa, os meus dados estão se alinhando a esse modelo relativo à ordem 0. Então, a ordem da reação é 0. Tá? Então, de maneira bem simplificada. No arquivo eu mostrei para vocês, na verdade, o protocolo é testar a ordem superior, né? Que a gente nunca acha 100%. Então, se eu acho 98%, eu vou para a ordem 1, para ver se a minha correlação aumenta. Se não aumentar, eu mantenho na 0. Se aumentar, eu testo a ordem 2, e assim eu vou fazendo. Tá? Teste de ordem. Isso é válido, né, para ordens, né? Vejam como isso é importante e se aplica às reações elementares. As reações elementares que são numa etapa só, né, elas geralmente têm molecularidade no máximo 2. Né? Então, ou você tem uma reação unimolecular, né, onde uma molécula se altera por ela mesma e gera uma outra, né? Ou então, uma molécula reage com outra e forma uma terceira. Tá? Então, geralmente, nas reações em uma única etapa, nas reações elementares, nós temos molecularidade 1 ou 2, o que corresponde à ordem 1 e 2. Então, assim, esse método do ajuste empírico, né, na teoria, ele pode ir até 1 milhão de ordem, mas o mais utilizado dele, né, é justamente as equações de ordem 1 e ordem 2, né, porque o foco desse método é a utilização para a validação de mecanismos.
E a validação de mecanismos envolve a validação de reações elementares, de etapas, né, elementares, que não tem, né, molecularidade 3, 1,5, 7,5, menos 1, tá? Então, assim, a ordem pode ser qualquer, ok, uma reação global. Mas uma reação elementar, que é o foco, para que eu entenda o mecanismo, ela não vai ser 5, 7,5, né, menos 9, ela vai ser 1 ou 2, né? Então, assim, o normal das reações é ter molecularidade 1 ou 2. Então, acaba que o ajuste empírico se resume a ordem 1 e ordem 2, quando aplicado à validação de mecanismos, tá? Então, vamos lá fazer um exercício envolvendo, né, métodos de determinação de ordem. Por quê, professora? Porque é importante para a validação de mecanismo. Ah, mas eu vou usar todos eles na validação de mecanismo? Não, você não vai. Mas é importante a gente ter, né, traquejo em todos os métodos, porque também não é só de mecanismo que a gente vive, né? Tem também as questões, não é, os exercícios que envolvem outros, né, métodos, então tem que saber usar todos os métodos, mas com a mente focada que no mundo real, né, o meu objetivo é o mecanismo. E o mecanismo envolve etapas elementares, que vão estar ali no 1 e no 2 de ordem. Não vai ter ordem superior a isso. Mas, em termos de exercício, tem que saber fazer, né? Então, vamos lá. Na nossa lista, já está aberta aqui, ó. Então, ó, não sei se vocês já viram, eu espero que sim, né? 1 resolvida, 2 resolvida, 3 resolvida em detalhes, tá vendo? 4 resolvida, 5 resolvida, 6 não está resolvida, né? Então, é ela que a gente vai resolver agora. Uma reação de... Ah, mas o que eu ia mostrar, eu não mostrei, antes de entrar aqui. Vamos lá. Antes de entrar na questão. O que eu queria mostrar é essa tabela, né, de leis de velocidade integradas. Então, veja só, se a ordem é zero, né, então como é que a gente procede nessa tabela? Se eu tenho uma reação A indo a P, e eu desconfio que a ordem é zero, né, eu tenho essa lei de velocidade aqui, V igual a K, obviamente, né? E eu tenho um perfil de concentração em função do tempo associado. Olha isso aqui, ó. KT é igual a X. Quem é o K? A constante de velocidade da reação que eu estou imaginando que seja de ordem zero. Quem é T? Obviamente o tempo. E quem é X? Vamos olhar nossa tabela. X, ó, é a concentração de produtos. Então, X, no caso aqui, né? Ah, já está em T mesmo. A minha equação, né, não está obtida nessa tabela em função do reagente, mas do produto, né? Então, aqui eu tenho concentração do produto é igual a K vezes T, né? Se eu vejo ao longo do tempo a concentração do produto subir, né, linearmente, é porque a ordem dessa reação é zero, tá? Outro exemplo, eu tenho a reação A indo a P, a mesma reação, né? E eu acredito que ela seja de ordem 1. Se ela é de ordem 1, essa aqui é a lei cinética, tá vendo? V igual a K, concentração de A elevada a 1. Quando eu aplico lá a definição de velocidade, quando eu faço a integração, eu gero a função. Que função, professora? Concentração em função do tempo. Tá aqui a minha equação, ó. Olha a equação que essa tabela me dá, né? Ela me dá uma equação que relaciona a concentração inicial do reagente à concentração do produto em função do tempo. Né? Eu poderia reescrever isso aqui como ln de A0 igual a ln de A0 menos x mais kt. Né? Estou só reescrevendo. Veja que ln de A0 menos isso. Eu ainda posso escrever, ó, ln de A0 igual ln de... Não, aqui é A0 menos x mesmo. Não posso fazer isso, não. Aqui é uma subtração. Não é fração e nem multiplicação. Enfim, né? Quem é esse x? A concentração do produto. Né? Então, se eu faço um gráfico, né, levando em consideração esses dados, eu consigo ver se tem ajuste. Se tem ajuste, a ordem 1 está sendo proposta.
O que eu quero mostrar para vocês é que isso aqui já está pronto. Ó. Se a ordem for 2, né, para uma reação do tipo A indo para produto, se a ordem é 2, essa aqui, esse é o perfil de concentração em função do tempo. Se eu tenho uma reação do tipo A mais B, né, e eu idealizo, eu acredito que ela seja de ordem 2, eu posso ter essa lei cinética aqui. Para essa lei cinética, está aqui o perfil de concentração. E se a reação for A mais 2B e eu proponho que ela seja de ordem 2? Enfim, isso pode gerar uma infinidade de equações. Vocês conseguem perceber isso? E se a ordem for 3? E se a ordem for meio? Né? Então, assim, na verdade, as ordens mais importantes estão aqui. 0, 1 e 2. Aqui ele dá uma generalização, tá vendo? Até ensaia a ordem 3 porque tem molecularidade 3 em alguns casos. Tá? Eu posso ter uma reação, como está aqui, né? 2B mais A. Imagine essa uma etapa elementar, né? Eu tenho 2 moléculas de B e uma de A, molecularidade 3. Também é algo que pode acontecer no mecanismo de reação. Tá? Então, o que eu queria mostrar era isso, né? Que a partir, né, da proposição de diversas ordens, eu posso ter diversas leis de velocidade integradas que vão dar diversos perfis de concentração em função do tempo. Né? E eu posso pegar os meus dados e ver se eles se ajustam às mais diferentes equações, tá? Então, existe essa tabela. Quando for pegar o exercício para fazer, vai cair nessa tabela, né? Se for para resolver pelo método do ajuste empírico, você vai usar essa tabela, tá? Por exemplo, tem aqui, ó, uma reação de segunda ordem, já foi dada para mim, ó, de segunda ordem do tipo A mais B indo a P. Vem aqui na tabela. Segunda ordem, A mais B indo a P. Essa daqui. Né? Então, é essa daqui. Essa é a lei cinética e esse é o perfil de concentração em função do tempo. Então, voltemos. Foi realizada em um meio no qual as concentrações iniciais de A e B eram, respectivamente, 0,050 e 0,080. Veja que, deixa eu tentar dar um destaque melhor aqui. Ai, não consigo alterar mais. Né? Nessa equação, que é a minha equação de interesse, está entrando A0 e B0, as informações que eu tenho. O K, eu quero saber. O T, né, não é a minha variável independente. Notem que fica em função de X e de K, né? Isso daqui. Voltemos. Após uma hora de reação, determinou-se que a concentração de A era 0,020 mol por decímetro cúbico. Essa foi a informação que eu recebi apenas. Pede-se a constante de velocidade e o tempo de meia-vida. Ponto. Né? Então, a reação é do tipo A mais B, formando produtos. Ela é de segunda ordem. E eu tenho as concentrações iniciais de A e de B. E uma informação, né? Após uma hora, a concentração de A é 0,020. Só isso. Então, como é que eu faço? Vamos organizar a situação. Então, tenho lá, entrou o A e B. O tempo passou, né? Entrou A numa concentração inicial e entrou B numa concentração inicial. O tempo passou, né? Eu tenho agora A mais B e tenho produto também, né? E depois que esse tempo passou, eu tenho agora uma concentração de A menor do que A0, uma concentração de B menor do que B0 e uma concentração de P, tá? Se a reação ocorrendo é essa daqui, e é de segunda ordem, eu vou buscar na tabela qual é o perfil de concentração em função do tempo para ela. Para quê? Para que eu possa aplicar aquilo que eu recebi e ver aí o que eu posso obter. Né? Foi dito que após uma hora, a concentração de A é um certo valor. Outra coisa que podemos fazer também, que pode nos ajudar, é aquela tabelinha, né? Que não é só para equilíbrio, não, né? Quando a gente faz para equilíbrio, a gente pula as linhas todas, né? E já vai para a linha do equilíbrio. Mas ela também pode ser aplicada, né? Para avaliar uma reação em regime transiente,
né, que é o estudo da cinética, né, é antes do atingimento do equilíbrio, é o regime transiente. Então, vamos lá. Fazer minha tabelinha. Vamos ver se vai ter alguma utilidade para mim. Acho que sim, né, porque eu tenho tempo de 1 hora. Então, quando t é igual a 0, vamos colocar como base de cálculo 1 litro de meio reacional, né? Para que eu possa trabalhar com as concentrações sem me preocupar aí de não estar sendo proporcional ao número de mols, tá? Então, a concentração de A inicial, vou pegar os meus valores. Cadê? 0,050 e 0,080. 0,050 e 0,080. 0,050, 0,080, nada de produto. Quando o tempo é igual a 1 hora, né? Se a estequiometria é 1 para 1 para 1, né, o que avança de A, avança de B e avança em P. Sendo o avanço aí para A e B correspondente ao que reage e para P ao que se forma. Né? Então, 0,050 menos o que avança em 1 hora, 0,080 menos o que avança em 1 hora, 0 mais o que avança em 1 hora. Foi dito que isso daqui é igual a, né, após 1 hora, vou voltar lá. Após 1 hora de reação, determinou-se que a concentração de A era 0,020. Então, isso daqui é igual a 0,020. Logo, isso daqui é 0. Se isso aqui é igual a 0,020, né, esse grau de avanço 1 é 0,030. Né, vamos mudar a cor para poder ficar mais destacado, né? A partir dessa informação que me foi dada, eu tenho que o grau de avanço após 1 hora é 0,030. Me permite saber, então, após 1 hora, a concentração de B e a concentração de P. Então, é 0,050 e esse aqui, 0,030. Para que eu estou fazendo isso? Porque eu já sei, né, que avaliando o perfil de concentração em função do tempo para essa reação, vai ter lugar para colocar B0, A0, X, T, e vai sobrar apenas um K, que é a letra A, né? Pede-se a constante de velocidade da reação. Tá? Então, entendendo o problema, né, tanto fisicamente, né, como matematicamente, vamos na tabela e pegar a equação correspondente, né, a uma reação de segunda ordem do tipo A mais B indo a P. Na tabela. Ai, tá tão bagunçado. Será que consigo cortar? É essa aqui. Beleza. Vamos colocá-la aqui. 10. Letra A. Determine a constante de velocidade da reação. Então, K é o que eu quero. Né? Eu tenho que, quando o tempo é 1 hora, ou seja, após 1 hora de reação, né, eu tenho uma concentração X de produto, que eu descobri lá como sendo, cadê? 0,030. Então, eu fiz uma avaliação aqui para A e para B, nem precisava, porque minha equação está em função de X, que a tabela chama de concentração de produto. Então, após 1 hora de reação, com um avanço de 0,030 mol por decímetro cúbico, eu tenho no meu reacional 0,030 mol por decímetro cúbico de X.
de produto P, que é o que entra na minha equação. Então, T, 1 hora, 1 sobre B0 sobre A0, acho que é 0,080, né? Menos 0,050, ln 0,050 de A, 0,080 menos B, é 0,030, tá difícil. Fecha, dividido, vocês entenderam, né? 0,05 menos 0,03, que multiplica 0,08, que é a concentração inicial de B. Vejam que me resta apenas o K para determinar. Né? Então, o que foi preciso? Entender fisicamente, entender matematicamente e recorrer a essa tabela que já está pronta. Né? Da onde que vem essa tabela, professora? Da aplicação da lei cinética de ordem 2 para aquela equação e resolução da equação diferencial gerada. Né? Integração que gera isso daqui. O que é isso daqui, professora? O perfil de concentração em função do tempo para a espécie X. Note que está em função de X. Aqui eu tenho A0 e B0, que são as concentrações iniciais, né? E a minha equação, na verdade, está dando X em função do tempo, tendo em vista que K é uma constante, né? É a constante de velocidade. Se a temperatura está fixada, K é um valor constante, tá? Então, beleza. Resolvi a A, obtive a K. Atenção na unidade de K, né? Então, vamos ver. Se a reação é de segunda ordem, nós temos que V igual a K, uma concentração de A, concentração de B. Né? Eu tenho as concentrações em mol por decímetro cúbico, né? Então, mol por decímetro cúbico no A, mol por decímetro cúbico no B. K igual. E que velocidade? Variação da concentração em função do tempo. Então, se a minha concentração aqui está em mol por decímetro cúbico, aqui também vou colocar em mol por decímetro cúbico, né? E o tempo, né, foi dado em horas, né? O meu dado é em hora. Após 1 hora, a concentração de A foi X. Né? Então, vou colocar meu ΔT em hora. Note que mol por decímetro cúbico corta, cancela, e eu tenho meu K como sendo decímetro cúbico por mol por litro, né? Se eu resolver isso daqui, né? Ó, decímetro cúbico por mol por litro. Então, aqui basta resolver, obter o valor numérico e não esquecer da unidade correspondente, tá? O que acontece? Eu fiz, mas deu um número, deu menos 0,064. Não Não, pode dar não, negativo. tem alguma coisa errada. Tem Deixa eu alguma coisa fazer aqui errada. de novo. Não tem como dar negativo. O K, né, originalmente é a constante de velocidade. De repente, aqui eu substituí algum valor errado. Você copiou isso aqui que eu fiz? Né? É 0,080 mesmo? Vamos ver. Peraí. 0,080, 0,050. Beleza. Aqui tá positivo. Pô, não tem como dar negativo, porque o LN todo vai dar positivo. Tá vendo? 0,050, 0,08 menos 0,03 é positivo. 0,05 menos 0,03 é positivo. Então, eu tenho LN de número positivo, que é positivo, multiplicado por 1 sobre um número positivo. Errou a continha. Vamos na B, enquanto você faz aí. Letra B, o que era? Calcule o tempo de meia-vida da reação. E agora, professora, o que é tempo de meia-vida? Vocês devem saber, desde o ensino médio, né? E se não sabiam, no material que eu mandei também está. Tempo de meia-vida é definido como tempo necessário para a concentração assumir, né, valor correspondente à metade do seu valor inicial. Então, eu vou precisar mais uma vez dessa equação aqui, porque é ela que regula, né, a concentração em função do tempo, né? E vamos ver o seguinte.
Uma forma mais fácil de fazer isso, né? Porque o tempo de meia-vida, ele é definido para os reagentes, né? Aqui a minha equação está em função dos produtos, né? Eu deduzi com vocês, no material que eu mandei, a forma que se obtém, né, do perfil de concentração em função do tempo para uma reação de segunda ordem. Depois vocês confiram lá. É isso daqui, ó. 1 sobre a concentração de A é igual a 1 sobre a concentração inicial de A mais K vezes T. Né? Essa equação de cima foi obtida para o produto da reação. Essa equação aqui foi obtida para um dos reagentes de uma reação de segunda ordem. Tá? Então, no material eu deduzi essa daqui. Aqui não foi deduzido, né? Só foi mostrado para vocês. Né? Então, eu posso usar essa equação para achar o tempo de meia-vida da espécie A, né? E uma análoga considerando B, para achar o tempo de meia-vida da espécie B. Né? A meia-vida é em função dos reagentes, tá? Então, como é que eu faço isso, né? Quando T é igual a tempo de meia-vida, a concentração de A é metade do valor inicial, tá? Então, com o K que eu determinei na letra A e os valores de concentração inicial, eu determino o tempo de meia-vida para A, por exemplo. Posso fazer o mesmo para B, tá? Essa equação aqui foi obtida levando em consideração o método do isolamento, tá? Então, se eu avalio apenas a espécie A, né, qual é o tempo de meia-vida dela, né, levando em consideração só a concentração dela no meio. E uma outra equação análoga levando em consideração a espécie B, tá? Então, a gente resolveu por aqui. A letra B, a gente pode resolver por aqui, porque eu já tenho diretamente uma informação do reagente, que é para quem a gente define tempo de meia-vida, tá? Então, ilustrei o uso do método do ajuste empírico para reações de segunda ordem através do uso da tabelinha, né? A tabelinha de consideração em função do tempo. Vamos ver outra. Caramba, o tempo já passou. Só essa aqui. Acho que é igual a primeira. A constante de velocidade. Que eu acabei de fazer. A constante de velocidade da reação de segunda ordem é dada. Sabendo que o sal de textila foi adicionado uma solução a de sódio, tamanhos iniciais que você essa. Essa é parecidíssima com essa daqui de cima. Ó. Veja que é uma reação do tipo A mais B, dando produtos. É dito que é de segunda ordem e foram dadas as concentrações iniciais e a constante de velocidade. Então, vai cair similar à questão 6. Vamos ver daqui. A reação 2A indo a produtos tem cinética de segunda ordem, com o K dado. Calcule o tempo necessário para a reconstrução de A passo de 0,26 para 0,011. Então, veja, agora a gente tem que olhar para reações desse tipo, não é? Vamos ver se tem na tabela. Até tem, né? Porque no caso aqui é A indo a P. A diferença é que a estequiometria ali é 2, né? Então, ó, 2A indo a P. E aqui eu tenho A indo a P. No que vai impactar? Vai aparecer o coeficiente estequiométrico em algum lugar, né? Então, eu vou preferir eu mesma deduzir para que eu não me perca aqui em relação a essa equação que eu sei que tem que ter o coeficiente aqui no meio, tá? Não é difícil deduzir, né? Já até deduzi, né, no material que eu passei para vocês. Deixa eu copiar a equação. 2A indo a P. Então, se a reação é 2A indo para produto e foi dito que é de segunda ordem, eu só posso ter como lei cinética V igual a K, concentração de A elevado a 2. Né? Pode ser que essa reação aqui, não é, seja uma reação em única etapa, né? Devido à coincidência da ordem com o coeficiente estequiométrico, tá? Enfim, né, eu posso então escrever que 1 sobre menos 2, derivada da concentração de A
em função do tempo é igual a K concentração de A ao quadrado, né? Aí agora eu tenho que escrever, né? 1 sobre A ao quadrado D de A, separando as variáveis, né? Deixa eu destacar aqui. Esse A elevado a 2, vamos colocar junto com o D de A. Então, 1 sobre A ao quadrado igual a menos 2K dt. Tá? Tem que resolver isso aqui. A integral de A menos 2 é menos A menos 1. Vamos lá. Então, integral de A elevado a menos 2, né? 1 sobre A ao quadrado. D de A é igual a menos 2K D de T. Ou de 0 até um tempo T. No tempo 0, eu tenho uma consideração inicial, que no tempo T, né, vai dar origem a uma concentração qualquer. A integral de A menos 2 é menos 1 sobre A. Então, isso daqui vai dar 1 sobre A0 menos 1 sobre A. Vamos ver. Menos x a menos 1, tá certo. Da x a menos 2, tá certo. A integral de A elevado a menos 2 é igual a menos A elevado a menos 1, que é igual a menos 1 sobre A, tá? Eu tenho menos 1 sobre A menos 1 sobre A0, por isso que inverteu aqui. É igual a menos 2KT. Ai, burrinho, eu já tinha feito isso. Então, 1 sobre A é igual a 2KT mais 1 sobre A0. Só reescrever. Passei 1 sobre A para cá e esse para cá, tá certo. Então, eu tenho que 1 sobre a concentração de A é igual a 1 sobre a concentração de A inicial. Não, 2KT. Na frente ficaria melhor. Por que eu gosto de colocar assim? Para a gente verificar que é uma equação linear. Pode ser que a gente precise em algum momento fazer algum gráfico. Veja, isso daqui é a minha variável independente, é o tempo, que eu vario o tempo que for. Né? Em função do tempo, eu terei uma concentração. Né? E isso daqui, né, é um valor constante. E 1 sobre A0 da mesma forma. Essa é uma equação linear. Que equação é essa, professora? É o perfil de concentração em função do tempo para uma reação de segunda ordem. Do tipo 2A indo a produto, tá? Calcule o tempo necessário para a concentração de A passo de 0,26 para 0,11. Então, ali naquela equação, eu tenho a constante de velocidade, foi dada. Eu não tenho valor de concentração inicial, né? Eu tenho só que, né, num tempo X, a concentração é 0,26, num tempo Y é 0,011. Né? Eu não tenho valor de concentração inicial. O que eu vou fazer? Né? Eu vou escrever a equação para as duas situações e vendo o que vai dar. Né? Num tempo igual a X, eu tenho 1 sobre a concentração de A igual a 2Kx mais 1 sobre a concentração de A inicial, que eu não sei o que é, quanto que é. Essa concentração de A aqui é 0,26, né? Deixa eu olhar aqui anunciado. 0,26 e a outra é 0,11.
mol por decímetro cúbico. Quando o tempo é um y, e ela pede justamente o tempo necessário, então seria x menos y, né? O tempo necessário, tempo necessário, vai de x para y, para que passe de 0,26 para 0,011, né? Então, eu tenho 1 sobre 0,011 igual a 2K y mais 1 sobre a zero, que eu não sei quanto é. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a equação 2 e diminuir da 1. Professora, de onde você está tirando isso? Porque, assim, eu preciso saber o tempo, né, para que saia de 0,26 a 0,011. Né? Então, eu vou fazer 2 menos 1 para que eu tenha, em algum momento, y menos x, para que eu tenha aí essa variação no tempo. Tá? Com isso, eu vou também conseguir anular esse 1 sobre a zero, que eu não sei quem é. Tá? Então, eu tenho 1 sobre 0,011 menos 1,026 igual 2KY menos 2KX e esse aqui vai anular, ó, 1 sobre a zero menos 1 sobre a zero. Isso aqui vai virar um número para mim, né? Que eu vou chamar de alfa. É igual, esse 2K eu vou colocar em evidência. E aqui eu vou escrever y menos x. Com isso, tá vendo? Isso daqui vai dar um número positivo para mim, porque eu tenho 1 sobre o número mais baixo menos 1 sobre o número mais alto. Isso aqui vai ser positivo. E o 2K também é positivo, né? De modo que eu vou conseguir obter esse ΔT, né? Que é o tempo necessário para que a concentração passe de 0,26 para 0,011, tá? E meu tempo se foi, tá? Então, assim, eu já falei sobre mecanismos de reação, brevemente no início, já dei a motivação, né? O foco, né? O porquê da gente estudar isso, o que a cinética tem a ver com isso, né? Tentei dar um pouquinho de foco no método do ajuste empírico hoje, né? E vocês têm a aula de mecanismo. Então, assim, agora realmente vale a pena vocês tentarem fazer essas questões aqui, né? Eu vou disponibilizar a prova amanhã, né? Tem essas questões, pode me perguntar, né? Tem essas aqui resolvidas, tá? Então, assim, tem muita coisa de cinética ainda para falar, né? Tem reações heterogêneas, né? Que envolveria aí a gente usar o que foi aprendido de adsorção, né? A gente estudou aquele teta, né? Lembra? Justamente para poder inseri-lo nas equações da cinética relativas à catálise heterogênea, que seria aí um tópico extra, né? Um a mais, né? Que eu gostaria de ter conseguido falar, não consegui. Mas como ainda tem aula do dia 6, que de repente a gente não vai usar, né? Eu posso, né? Se for possível, falar para vocês um pouquinho sobre isso, tá? Porque basicamente a gente encerra aqui, né? Então, sobre cinética, né? As duas teorias que embasam, é importante saber, né, diferenciar teoria das colisões para a teoria do estado de transição, né? Os fatores que influenciam a velocidade, vocês sabem, né? Concentração e temperatura, todas são aceleradas com o aumento da temperatura. E aonde que está a influência da temperatura? Então, justamente no K da constante de velocidade. E nesse momento a gente falou sobre a equação de Arrhenius, né? Lembra a equação de Arrhenius? K igual a E elevado a menos EAT sobre RT. Né? Eu consigo, a partir de valores de K e de temperatura, determinar EAT nesse modelo dele, né? No qual a EAT é independente da temperatura, mas ela não é. No modelo de Arrhenius, que é o mais simplificado, a EAT não depende da temperatura. É, né, algo preliminar, inicial, para a gente obter aí
uma estimativa de digestivação. Né? Aí, depois disso, né, nós falamos justamente da lei cinética, como obter, né? É importante que vocês saiam tendo em mente de como é que a gente obtém esse V, cara. A gente tem lá a concentração de alfa. Aí eu preciso, vamos usar o método do ajuste empírico. Ok, você recebe, né, o método das velocidades iniciais. Você recebe valores de concentração e de velocidade. Como obter isso aqui? Vocês têm que sair sabendo. Né? Pô, a velocidade tem a ver com a velocidade de consumo de informação, aquela tangente. Eu pego aquela tangente ali no ponto e determino a velocidade instantânea. Se for um tempo igual a zero, é a velocidade zero. Daí que eu pego os meus dados experimentais, boto na tabelinha e aplico o método, tá? Então, passamos, né, dos fatores, né, das teorias para os fatores, né, para a equação de Arrhenius, para a lei cinética, determinação de ordem, e fechamos, né, falando muito brevemente sobre o mecanismo das reações, da importância de conhecer o mecanismo e como a cinética se insere. Tá? Então, assim, eu fico com a minha aula mais em paz, porque já tem a aula do período passado sobre mecanismo. Tá? Então, assim, eu espero que tenha dado para entender alguma coisa de cinética, e vocês só vão saber se entenderam realmente fazendo exercícios. Né? Que exercícios vão envolver constante de velocidade, vão envolver ordem, e vão envolver a validação de mecanismos, né? Então, assim, nessa lista, eu acho que não tem questão disso, mas na aula de mecanismo, no final, acho que tem duas questões, né? Se não tiver resolvido, eu vou resolver e mandar para vocês, tá? Porque nessa questão do estudo dos mecanismos também, né, tem uma aproximação do estado estacionário, que é algo muito legal, né? É algo que a gente utiliza quando, para algumas reações, a gente observa um intermediário lá que fica no meio, né? Em concentração muito baixinha, mas fica no meio, né? O que nos leva a crer que existe aí alguma etapa reversível, né? Para uma reação reversível, a gente não chega lá naquela situação onde a concentração não muda mais, né? Então, se uma reação acontece, né, e a gente identifica ali um intermediário que é formado, né? Ele fica ali em concentração constante, mas bem baixinho ao longo do tempo, pode ser que tem uma reação reversível naquele mecanismo. E para ela se usa a aproximação do estado estacionário, tá? Que está no material que eu mandei e na videoaula. Então, gente, agora já deu meu horário, né? Eu vou finalizar aqui e eu aguardo vocês me procurarem, porque vocês têm que procurar pouco, tá? Aí depois a nota fica ruim, a gente fica se questionando, né? Pô, a minha aula tá ruim, o pessoal não está podendo estudar, o que está acontecendo? Tá? Mas eu me coloco à disposição mais uma vez, né? E espero que vocês procurem, né? Para que a gente possa sair sabendo. Porque passar, né? Tem grandes chances de todo mundo chegar numa nota que vai dar para passar. Mas tem que passar sabendo pelo menos o mínimo, né? Então, de cinética, tem que saber utilizar a equação de Arrhenius, tem que saber determinar a ordem, tem que saber, né? Como é que esse método da ordem é importante na validação de mecanismo, o que a cinética tem a ver com o mecanismo, tá? Então, são perguntas fundamentais. De repente, você até se embola fazer uma conta, mas tem que ter na cabeça, né? Para que eu estudei isso, no que isso se insere, aonde que eu vou pegar isso, né? Quem professor que me deu isso. Então, isso é fundamental, tá? Então, ufa, era isso. Qualquer coisa, pode perguntar. Valeu? Parar aqui. Tá bom, professora. Então tá. Tchau, tchau, gente. Ok, professora, obrigado. Boa noite. Boa noite, Boa noite, pessoal. professora. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até mais, até mais, até mais.